Olá, eu sou Mertiele Susbacher Lírio, eu sou enfermeira e sócia fundadora da Cuidar Bem, home care especializado no tratamento de feridas. E eu quero te dar as boas-vindas na semana do Home Care de Feridas. Eu aqui na minha casa e você aí na sua. A gente vai passar uma semana juntas para você descobrir a exata porta da entrada para uma nova era na enfermagem. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje para mostrar para você tudo o que eu preparei exclusivamente para esse evento. Mas antes de começar, eu tenho um aviso muito importante para você. E o aviso é: foca aqui, te concentra. Coloca o WhatsApp no silencioso, pega um papel e uma caneta, porque vai ser importante você anotar alguns pontos. Você vai aprender nessa aula de hoje o poder de uma nova classe de profissionais na enfermagem. E você vai descobrir que existe uma porta de entrada exata para uma nova área da enfermagem, que tem uma procura absurda dentro de um mercado em plena expansão. E ser um profissional dessa nova área da enfermagem vai te permitir, além dos ganhos financeiros, ter mais liberdade na sua vida, poder escolher a sua agenda de acordo com a sua conveniência, ficar mais próximo de quem você gosta, viajar nos momentos que você desejar, morar aonde você sentir que faz mais sentido para a sua vida. Eu sei que você deve estar pensando que isso é bom demais para ser verdade, não é? Se eu tivesse escutado uma promessa dessas antigamente, eu também acharia isso. E se eu não tivesse visto com os meus próprios olhos os meus mentorados tendo resultado nessa nova área, ou ainda, se eu não tivesse gerado esse resultado em mim, eu também não acreditaria. Talvez você até ache que isso não é possível para você. Eu já vi muitas pessoas assim, e todas as que eu vi não sabiam nem por onde começar a mudança na vida profissional. E também achavam que para fazer mudanças o que elas precisavam é de muito dinheiro, ou ter um mestrado, um doutorado, ou que precisavam de um milagre. Para você também é assim? Deixa eu te contar uma coisa. Eu sei que você duvida que é possível. Agora, fica aqui comigo que eu vou te mostrar provas. Não apenas uma, mas sim várias. Eu quero dizer para você que está aqui hoje comigo, não tem como você participar desse evento e não ter a sua visão completamente transformada em relação ao futuro da enfermagem. Você vai entender na totalidade o momento que nós estamos vivendo no planeta como um todo. E como chegou a hora da boa enfermagem avançar e assumir o seu papel nesse mundo que estamos vivendo. E eu já vou te falando, depois dessa aula você vai ter que escolher: ou você coloca os óculos da possibilidade, ou você permanece na vida que você está hoje. E já anota aí, o primeiro aprendizado dessas 3 aulas, o primeiro passo que você precisa dar é sair do mundo da impossibilidade e viver no mundo da possibilidade. Mer, o que é isso? Quando a gente vive no mundo da impossibilidade, sempre que a gente se depara com uma nova informação, uma nova situação diferente daquela em que a gente conhece, daquela que a gente vive, a gente pensa assim: ah, não, para mim não dá, não tem como. Na crise, não, não funciona. E isso deve ser mentira. Aí a gente se bloqueia de cara, não consegue nem ouvir ou enxergar o que está acontecendo depois. Acontece tipo um mecanismo na nossa mente que se fecha para tudo que a gente vai ver ou ouvir depois. Eu não sei por qual momento você está passando hoje, mas eu quero te fazer um convite para essa aula. Eu quero que você coloque os óculos da possibilidade. Eu quero que você se permita receber pensamentos positivos aqui hoje. Porque quando a gente vive no mundo das possibilidades e se depara com as mesmas situações, com as mesmas informações, ao invés de dizer que aquilo não é para mim ou não funciona, eu me pergunto: o que eu posso fazer para isso ser possível para mim? Percebe a diferença? Ao invés de afirmar que aquilo é impossível, eu coloco uma semente de fé e eu me pergunto como pode ser possível. E aí eu não me bloqueio para o que vem depois. Eu me permito entender que se está sendo possível para alguém, aquilo pode ser possível para mim. Eu só preciso saber como. E me abrir para as possibilidades me fez abrir para soluções que eu nem sabia que existiam. E eu sei que você já deve estar se perguntando: Mer, o
que você vai me mostrar aqui hoje? Eu vou te mostrar, como eu já falei, a exata porta de entrada para essa nova classe profissional da enfermagem. E essa nova classe é uma classe que tem uma procura tão grande que permite a você ganhar bem, mesmo se você estiver começando, mesmo que você não tenha uma especialização na área. E esta área permite que, mesmo que você não seja um profissional experiente ainda, você possa começar. E a gente está aqui justamente para isso. E eu quero te dizer logo de cara, essa é com certeza uma área que você, enfermeira, pode entrar. Ela vai estar disponível para você. E a partir de agora você pode fazer isso. Você vai fazer isso utilizando a porta de entrada exata que eu vou te mostrar agora nesse evento. E ser um profissional dessa nova classe vai te permitir, além dos ganhos financeiros, você ter liberdade, mais liberdade na sua vida. E Mer, o que significa essa liberdade na prática? É você poder, por exemplo, escolher o horário que você vai trabalhar, o horário que você quiser ou puder trabalhar, porque às vezes você já tem algumas atividades principais e não pode simplesmente abrir mão. É uma das profissões da nova era. Você pode encaixar isso na sua vida de forma gradativa. Você pode ficar mais próximo de quem você gosta. Você pode ter mais flexibilidade na programação, por exemplo, das suas viagens de lazer, inclusive. Você pode até morar aonde você sentir que faz mais sentido para a sua vida. Essas são as características dessa nova classe profissional, dessa área da nova era da enfermagem. Essa é uma área da enfermagem que está entre as mais valorizadas do mercado. É uma classe que atua num mercado que está literalmente pedindo socorro por esses profissionais. E é por isso que você pode escolher em quais horários você quer trabalhar. Isso tudo eu vou mostrar para você agora. Como que isso é possível? E o mais surpreendente é que ela é extremamente acessível para você. Por quê? Porque como você vai ver aqui agora, que qualquer pessoa que já cursou enfermagem tem a possibilidade de usar essa porta de entrada que eu vou te mostrar. Nessa área não importa se você é homem ou mulher, não importa quantos anos você tem, não importa se você tem pós, se tem doutorado, não importa. Quem me conhece sabe o quanto eu acredito que as coisas não acontecem por acaso. E o fato de você estar vendo esse vídeo para mim não é uma mera coincidência, não é mesmo? O que você vai ver nesses dias aqui vai trazer significativas mudanças na sua vida profissional e você não vai sair dessa semana igual como você chegou. Eu tenho certeza que as informações que eu vou te passar aqui, da maneira que eu vou te passar aqui, não estão disponíveis em nenhum outro lugar. E isso só aumenta as suas chances, porque você está aqui no momento exato em que essa classe profissional está em franca ascensão. O mercado está crescendo exponencialmente. E isso traz uma possibilidade gigantesca para você. E eu te digo isso porque quando eu precisei de apoio para começar o meu home care de feridas, eu não encontrei as informações assim dessa maneira. Pensa o seguinte, imagina que tivesse uma forma de você ter uma carreira de sucesso e que você não precisasse mais lidar apenas com burocracia no dia a dia. Imagina que tivesse uma forma de você se livrar da rigidez de horários de uma vez, podendo dar atenção à sua família quando necessário, ou então ganhar o suficiente para economizar um dinheiro ou até mesmo conseguir uma forma de escolher onde você quer trabalhar, sem ter alguém que determine os limites da sua vida, ou então ficar sem remoer por ver outras pessoas tendo mais sucesso que você sem o devido merecimento. Já pensou? Se você não tivesse mais briga em família com o seu marido por causa dos horários e pudesse desfrutar das coisas boas da vida? Existe uma forma de você fazer tudo isso. Você só não conseguiu ainda porque você não encontrou essa forma. Então, segundo aprendizado, anota aí. Se você quer ter resultado diferente, você precisa ter atitude diferente da que você tem hoje. Então, não tem essa de, eu tô tentando e não tô conseguindo. Se você não está conseguindo, é porque você não está tentando de uma maneira que funciona para você. Então, não abandone o seu sonho de ser bem-sucedida e organizar a sua vida.
Abandone a estratégia atual. Não mude o sonho, mude a estratégia. O que você vai ver aqui vai te permitir identificar o que está certo e o que está errado nas coisas que você está fazendo hoje. Porque saber identificar isso vai te permitir tomar decisões sobre a sua vida, não apenas sobre mais um trabalho para você. Porque pensa comigo, se trabalhar mais e ganhar mais resolvesse alguma coisa, não teríamos 5 em cada 10 enfermeiras apresentando sintomas de ansiedade que podem acabar se transformando em uma depressão. E a gente sabe, você sabe, no fundo, não depende do quanto a gente ganha, porque tem gente que ganha muito bem e tá com a vida toda enrolada. E tem outros que nem ganham tão bem assim e que conseguem ter um tempo com a família. Guardam dinheiro, não se endividam. Mas antes de eu te mostrar mais sobre como essa nova área da enfermagem mudou a minha vida e pode mudar a sua também, deixa eu te contar como eu cheguei até aqui. Talvez eu seja um pouco como você. Eu me formei em enfermagem há 15 anos. Aliás, deixa eu te falar, minha ideia era prestar vestibular para a fisioterapia, mas Deus tinha um propósito maior para a minha vida. Ele é quem sabe os planos que tem para as nossas vidas. Tanto que desde as primeiras aulas da enfermagem tudo mudou e eu me apaixonei pela arte do cuidar. Foram tempos de muito crescimento, mas também tempos duros. Eu estava em uma cidade a 600 quilômetros de casa. A gente tinha muitos problemas financeiros nessa época, sobrava pouco dinheiro mesmo. Para me sustentar lá, eu tive várias fontes de renda. Eu fui bolsista do CNPq, babá da filha de uma colega da faculdade, porque ela trabalhava à noite como técnica de enfermagem e o seu esposo morava em outra cidade. Então, à noite, eu era a babá. E também a minha família me ajudava muito, inclusive a enfermeira Etiele. Nossa, agora lembrando de tudo, a gente percebe como Deus cuida de tudo, não é? Então, há 15 anos eu estava pegando o canudo na Universidade Federal de Rio Grande, aqui no Rio Grande do Sul. Enfermeira, tô bem, só que não, né? Como toda recém-formada, tive dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Eu fui buscar emprego até em outros estados. Estive na cidade de Blumenau, Santa Catarina, mas nada, porque as instituições pediam experiência e eu me perguntava: quem vai me dar essa experiência se ninguém abre as portas de trabalho? Pois bem, 3 meses depois de formada, consegui o meu primeiro emprego e eu estava de volta a Rio Grande, porque o emprego era na Santa Casa dessa cidade. 600 quilômetros longe de casa, lembra? Lá eu tive a minha tão sonhada e necessária experiência, que foi a primeira, e eu falo até hoje que foi a melhor em termos de prática. Foi a base do meu futuro, pois o aprendizado foi imenso. Detalhe, eu ganhava muito mal mesmo, que quando eu contava para as minhas colegas enfermeiras que estavam empregadas em outras cidades o valor do meu salário, elas me diziam: isso não é um emprego, isso é uma escravidão, uma exploração. Não sei se assim como eu, você passou por isso no seu início de carreira. Esse período passou e 6 meses depois eu consegui trabalho na cidade em que a minha família morava, no hospital da cidade de São Luís Gonzaga. E lá eu permaneci, com um salário de enfermeira assistencial, sem piso salarial, pois não temos um piso salarial, não é? Agora, aqui nesse ponto da minha história, você começará a entender que dar aula não é algo novo para mim, porque logo depois que vim para São Luís, eu iniciei a ministrar as aulas e coordenar o curso em uma escola técnica da nossa cidade, na qual trabalhei de forma intensa por muitos anos, colhendo muitos frutos de ver os nossos alunos trabalhando, o que me enchia de orgulho, principalmente por eu ter participado da construção do curso técnico de enfermagem dessa instituição, desde o início mesmo, desde as agulhas compradas para o laboratório até a contratação dos professores do curso. Foi uma experiência maravilhosa e significativa para a minha vida profissional. Se você já participou da construção e execução de algum projeto na área da saúde, você sabe do que eu estou falando. Então, enquanto eu estava lá no hospital e nos cursos técnicos, se passaram 3 anos e uma oportunidade bateu na minha porta. Uma oportunidade que na época foi dos sonhos, pois eu iria ter um cargo de chefia, ou seja, coordenação de uma equipe, em uma empresa contratada para prestar serviço em uma multinacional. Nossa, quem não quer isso? Eu estava eufórica e com isso pedi para sair do hospital em que eu trabalhava.
E eu estou nessa empresa há 12 anos. Aliás, entrando em licença maternidade mês que vem, porque a Radassa vem aí. Você deve ter percebido que eu tô um pouco mais fofinha, não é? Voltando aqui então, como você vê, eu não precisei largar o meu emprego para me tornar uma referência nessa nova área da enfermagem aqui na minha cidade. Em seguida, você vai descobrir como eu concilio isso. Nesse período, então, de 12 anos depois de formada, eu já concluí 5 pós-graduações e um mestrado. Aí você pode pensar, nossa, Mercelli, mas você tem uma vida estável, um bom emprego. Então, quanto à estabilidade financeira, eu sempre fui uma pessoa segura do meu dinheiro. Sempre gastei pouco, economizei. Logo cedo comprei a minha casa, depois outra, tenho um carro bom, já viajei muito, invisto. Lá no início da minha carreira na enfermagem, eu pensei, vou fazer investimentos e vai chegar um ponto que eu não vou mais precisar me preocupar com o trabalho. Mas quando os primeiros anos se passaram no cargo de coordenação, aquele cargo tão almejado por mim, 4, 5 anos depois, eu não estava me sentindo bem. Eu não odiava o meu trabalho, mas definitivamente segunda-feira eu não estava feliz. Papéis, burocracia, admissões, auditorias, planilhas. E só o que eu queria era me sentir viva, realizar novos projetos, continuar trabalhando com a enfermagem, essas coisas que todo mundo quer. E quando eu cheguei a esse cargo, eu realmente esperava que o valor pago ali iria resolver todos os meus problemas, mas não foi bem assim. Mas eu não ia sair de lá arriscando ganhar menos do que eu ganhava antes. O que eu fiz? Nada. Botei na minha cabeça que a vida era assim mesmo, que a culpa era do sistema, continuei dando o meu máximo, recebendo o meu salário e fui viver a minha vida. Mais um ano, 8 anos, 9 anos. Chegou uma hora e eu pensei, a minha vida está estagnada. E a sensação de ver a sua vida acontecendo sem você ter controle é péssima. Eu não queria mais viver aquilo. Eu precisava de uma saída, mas eu estava tão perdida que quase entrei em um emprego que era ainda mais burocrático do que o meu, porque apareceram oportunidades de concursos para a área militar. Se eu passasse, eu precisaria mudar da minha cidade, ficar longe da minha família, mas eu fui lá, pois eu precisava mudar. Ansiava por mudança. E aí, nos 2 processos que eu realizei, fiquei finalista, mas não passei na atividade final dos 2 processos. E hoje eu entendo os planos de Deus. Inclusive, a enfermeira Etiele, em um desses processos, passou. Foi para a lista final e convocaram até a enfermeira anterior a ela, na lista de classificação. E hoje entendo também tudo isso. Mas eu, sinceramente, ainda fico pensando o que teria sido se eu tivesse passado naquele concurso. Eu estaria longe da minha família de novo, enterrada em mais burocracia, que é justamente o que estava me sufocando. Então eu decidi, eu coloquei na minha cabeça que eu ia mudar a minha vida profissional. Percebi que precisava sair da minha zona de conforto, que essa situação era cômoda, mas estava me desgastando, que eu já não tinha o prazer de antes pelas coisas que eu fazia com entusiasmo. Então comecei a orar para Deus me dar uma direção. Até que nesse mesmo ano eu recebi um e-mail do professor Alexander Quadros, que era a oferta de um curso de laser terapia. Eu nunca tinha ouvido falar nisso aqui na minha cidade do interior com 34 mil habitantes. E eu fui questionar o professor, que eu já o conhecia, pois foi o meu professor na segunda pós-graduação que eu realizei. Isso há quase 10 anos. E ele me explicou do que se tratava e me mostrou as áreas de atuação do laser. Mas em especial eu me interessei pelo tratamento de feridas. Era a resposta das minhas orações. Eu percebi que havia uma oportunidade ali, uma maneira de mudar. Eu encontrei algo que me motivava novamente, que me daria liberdade de tempo, que eu poderia começar do zero, que não precisava de praticamente nada de investimento e que iria me remunerar bem. Afinal de contas, o tratamento de uma única paciente pode gerar de 2 a 4 mil reais. E eu poderia crescer o quanto eu quisesse, porque eu só dependo de mim, da minha vontade e da minha perseverança. Acredite se quiser, eu nunca quis ter um negócio próprio. As minhas lembranças da infância com a minha família empreendendo não são nada animadoras. Eu vi eles tendo muitas decepções, mas
É como se Deus estivesse me preparando para isso ao longo dos anos. Porque nos locais em que eu trabalhei, como toda enfermeira, sempre fui muito comunicativa. Sempre tive liderança, sempre gostei de cuidar das pessoas, sempre segui protocolos, planilhas, checklist. E quando eu percebi que para atuar com home care eram estes os atributos que eu precisaria, eu me senti como se eu tivesse encontrado um segredo. A chave virou. Eu tinha como abrir a porta e viver algo diferente. Eu tinha na minha frente a porta de entrada para uma nova área da enfermagem. Convidei a enfermeira Etiele para realizarmos o curso, aquele do e-mail que seria em Porto Alegre, e ela topou. Mas naquela data ela não poderia, porque já tinha saído a escala do hospital onde ela trabalha e batia com a data do curso. Um obstáculo surgiu, mas dessa vez era diferente. Agora eu já sabia que nada ia me deter. É como se houvesse um foco de luz me mostrando aquela oportunidade. E eu estava preparada para entrar por essa porta. Então eu fui buscar informações sobre mais cursos e 30 dias depois tínhamos as passagens aéreas em mãos e estávamos voando para São Paulo, no Instituto Dr. Ricardo Trajano, para realizar o curso de laser terapia. A cada hora de aula, mais a minha mente se abria e eu conseguia visualizar como numa fotografia, a gente fazendo os atendimentos. Lá mesmo em São Paulo, já conversamos, já tínhamos em mente em quem aplicar os nossos conhecimentos iniciais, pois a enfermeira Etiele trabalha no hospital da nossa cidade e havia lá um paciente internado com um quadro clínico de feridas bem interessante, inclusive contaminado. E com a autorização da médica e o consentimento do paciente, nós iniciamos de forma voluntária. E aí, ao mesmo tempo, vieram os investimentos nas capacitações na área de tratamento de feridas, as trocas de informações com outros profissionais, conversas com vendedores de produtos e assim por diante. Começamos então a atuar com o home care e eu criei um método de organização que me permitiu iniciar esse negócio com baixíssimo investimento, muito pouco mesmo. E eu vou te contar mais adiante quanto eu gastei. E melhor ainda, sem que precisasse sair de imediato do meu emprego. Foi como um laboratório, mas logo nos primeiros 90 dias já tínhamos resultados ótimos, como esse da Lu. Oi pessoal, eu sou a Luciana e eu tô aqui para falar um pouquinho do que foi o meu tratamento com o laser das enfermeiras Mercelli e Etiele. Bom, eu fiz uma cirurgia de uma abdominoplastia e tive uma necrose. E isso me abalou muito porque quando a gente faz uma cirurgia, principalmente estética, a gente quer ver um resultado bom, porque custa caro e a gente investiu, né? Tu quer um retorno e um retorno bom, né? O que aconteceu? Eu criei essa necrose, né? Por falta de irrigação de um vasinho, necrosou, criou uma necrose grande, né? E aí começou a minha procura de tratamento, do que fazer. O meu médico dizia que tinha que deixar assim, daí eu ia na dermatologista, ela dizia, não, acho que nós temos que remover. Tudo isso aconteceu e eu fiquei muito abalada, o meu emocional, o meu psicológico, a sorte que eu tenho uma família que me ajuda muito, uma família que cuidou de mim, né? Mas a gente fica muito abalada. Então, o que aconteceu? Eu, fazendo as minhas drenagens, né, que eu fazia com a Vanessa Porsche, a Vanessa me falou da indicação que as gurias tinham um laser novo, né, que elas estavam começando um trabalho com laser e que acreditava que seria bom para mim, né, para cicatrização, né. Daí eu procurei elas e a gente entrou em contato e começou a conversar e eu comecei a fazer o tratamento com elas. Já desde o primeiro dia foi maravilhoso. Então, eu fui com muito medo de bisturi, medo disso, medo daquilo, que eu sou medrosa, né? E daí já tava sofrendo com aquilo, e daí mais remover aquela casca, né? Aquilo me deixou muito nervosa, fiquei muito abalada também. Então, daí no primeiro dia já foi tudo tranquilo, já foi bom, já vi que ia dar resultado, porque já começou a remover a primeira camada.
Então, eu comecei a fazer o ILIB também, que me ajudou muito para a questão imunológica, né, também, que a minha imunidade é baixa. E daí eu comecei o tratamento, já nesses primeiros dias já comecei a ver resultado. Os meus médicos diziam isso acompanhada sempre pelo médico meu, o meu cirurgião e uma dermatologista, acompanhado por eles, e com muitas dicas da Mercelli. Então, assim, eu quero dizer que eu comecei esse tratamento acreditando muito que ia dar certo. Para mim, era tudo aquilo que eu precisava para dar certo. E eu investi tudo o que eu podia, né, para que desse certo. A Mercelli me dizia, que bom que tu é positiva, e eu fui, e eu queria que desse certo, e eu achava que ia dar certo, e eu tinha muita confiança nelas, principalmente porque eu estava no lugar certo, e com pessoas especializadas naquilo ali, né? Porque eu comecei em casa a tentar remover aquela casca, com uma pinça, cortando com uma tesourinha. Então, quando eu cheguei lá, eu tive um tratamento especializado, né? Que só as enfermeiras mesmo, especializadas nisso, podem dar. Então, eu fui ao lugar certo, com as pessoas certas, e deu tudo certo. E eu acredito que se alguém tiver com problema, tem que sempre procurar as pessoas especializadas nisso. E o laser, junto com o tratamento adequado, foi o que deu certo no meu tratamento. Deu tudo certo e eu hoje tô só com uma cicatriz, né? Que até o médico disse que eu posso agora fazer a correção, mas eu nem quero, porque nem ficou. Eu imaginava que ia ficar muito pior, mas o laser me ajudou muito até nisso. Então eu só tenho a agradecer, principalmente a Mercelli, que não foi só a minha enfermeira, mas foi uma psicóloga que me ajudou muito a eu voltar a minha autoestima, a acreditar que eu tinha feito a coisa certa e que ia dar certo. Então, muito obrigada, gurias, de coração. E eu espero que isso sirva para ajudar outras pessoas também que muitas vezes se encontram na mesma situação que eu, meio sem rumo, e achei o rumo certo com vocês. Muito obrigada. Você é uma bênção, Lu. Nós ficamos muito felizes de poder ter você como cliente. Eu falei nós, porque como eu te falei antes, eu convidei a Etiele para trabalhar junto. Por que eu convidei a Etiele? Porque eu me preocupava pela situação dela, pois assim como eu, ela também possuía 2 empregos, e até 3 às vezes. Aliás, quem da enfermagem não possui 2 empregos, ou melhor, 2 fontes de renda? Você não possui? Se você não possui, é uma exceção à regra. E as exceções existem sim. Mas se você, assim como nós, sabe como é ter 2 empregos, se desdobrar sem tempo para a família. E a Etiele possui 2 filhas, então a situação dela me inquietava também. Tanto que quando falei do processo seletivo para a área militar, eu falei da classificação dela, porque estávamos juntas lá, em áreas de atuação diferentes da enfermagem, mas no mesmo edital. Mas voltando aqui, na porta de entrada no Home Care de Feridas foi incrível. Tudo começou a dar certo. Logo nos primeiros 90 dias, com o valor que sobrou, a enfermeira Etiele conseguiu adquirir o aparelho de laser terapia dela também. E não pense que foi fácil, mas também não pense que foi algo engenhoso. Foi algo tão simples que o valor que sobrava nós colocávamos na caixa. Você deve ter pensado que a gente tinha uma conta empresarial na caixa, não é? Não. Olha aí a nossa caixa. Em poucos dias, eu e a Etiele já havíamos substituído uma das nossas fontes de renda, o segundo emprego, pelo home care, que nos dava o mesmo retorno que aquele segundo emprego, trabalhando 3 dias por semana, 2 horas por dia, com a grande vantagem da flexibilização de tempo. Nós passamos a decidir em qual dia e horário atender. Nós estávamos em uma nova classe profissional dentro da enfermagem. E eu vou te apresentar essa nova classe durante essa semana, mas é você que tem que escolher continuar com os mesmos resultados que você está tendo na sua vida ou usar essa porta de entrada para entrar em uma classe profissional na qual
É impossível você ser ignorado. E na verdade, se você aproveitar esse momento, você vai até poder, como eu disse, aprender enquanto ganha dinheiro, que é uma coisa rara no mundo de hoje. Inclusive, se você entrar agora nesse mercado, a procura está tão grande que você vai ver que você pode ter ótimos ganhos, mesmo se você levar em paralelo com outras atividades que você já tenha. E é comum os profissionais da enfermagem nessa nova área começarem assim: você entrar pela porta e seguir avançando de forma gradativa, até você se sentir seguro para mudar de vez. Isso se você quiser. Então, você tem a possibilidade de começar aos poucos, sem ter que abrir mão das suas atividades principais, se você tem, e começar de forma gradativa. Fazer esse processo migratório de forma gradativa, se assim você quiser. E eu sei que isso parece ser bom demais para ser verdade. Eu sei que nessa hora você deve estar pensando: Mer, é isso tudo mesmo? E talvez, se eu estivesse trabalhando num mercado mais tradicional, eu também duvidaria disso, que existe uma oportunidade tão boa assim, totalmente ao seu alcance. Acontece que eu tô te falando isso. Por que eu tô te falando isso? Porque eu tenho total propriedade para falar. Sabe por quê? Eu mesma vivi. Vejo o tempo inteiro pessoas entrando nesse mercado e eu também entrei justamente dessa maneira. Simplesmente não tem esses profissionais prontos. Olha só o tipo de mensagem que eu recebo no meu YouTube e Instagram todo santo dia procurando por esses profissionais. Olá, estou tratando da minha mãe em casa. Ela está com uma ferida. Queria saber se você pode me ajudar. Por favor, estou desesperado. Não quero ver ela perdendo o pé. Boa noite. Peço orientação para cuidar da minha ferida pós-cirúrgica. Estou usando sulfadiazina de prata. Está correto? Problemas para cicatrizar o mamilo. Boa tarde, doutora. Tenho uma úlcera varicosa na perna e uma mordida de cachorro na outra perna que não cicatriza. Fiz vacina certinho. Me aconselharam usar banha de porco pura com pó de enxofre. É certo? Tenho uma ferida do pé diabético que não cicatriza de jeito nenhum. Preciso de vocês, é muito importante para mim cicatrizá-la. Oi, muito bom seus vídeos. Minha mãe está com uma LPP sacral já há 1 ano e 9 meses. Gostaria de saber se estou agindo de forma correta. Posso mandar uma foto para você? Como eu queria fazer meu tratamento com essa doutora de enfermagem. Sofro há 13 anos com feridas que não cicatriza. Por favor, de onde você é? Todas essas pessoas estão simplesmente desesperadas para encontrar profissionais dessa classe. Agora, o mais incrível é que existe uma baita contradição, uma situação completamente surreal ocorrendo nesse mercado. Por quê? Pensa comigo. De um lado, a gente tem um monte de pessoas com lesões procurando sem parar por profissionais da área de todas as áreas da saúde, que possam auxiliá-los, e de outro lado estão as pessoas como você, com verdadeiro potencial e que adorariam poder trabalhar fazendo os seus horários, escolhendo os seus clientes. Só que não conseguem enxergar toda essa demanda dos clientes, toda essa necessidade dos clientes. E esse fato de um não enxergar o outro, que é uma verdadeira contradição. E você sabe por que existe ainda esse abismo entre as pessoas com lesões e os profissionais? Porque essas pessoas com feridas complexas, elas acreditam que não existem profissionais formados especificamente para as suas necessidades, para as suas demandas. Por exemplo, nós temos o caso de um paciente que nós tratamos no nosso home care, que ele, antes de nos encontrar, ele passou por traumatologista, por médico vascular, por médico clínico geral, até chegar no médico gerontologista, na verdade uma médica. E foi ela então quem indicou o nosso serviço. Aliás, ela tentou também realizar o tratamento da lesão dele porque ela era muito próxima, ela era amiga dele. E ela nos mandava as fotos e não conseguiu. E aí então ela nos indicou para realizar o tratamento com ele. E quando esse paciente e a sua esposa perceberam a diferença gritante que aconteceu quando nós iniciamos a realização do tratamento da sua lesão, ele até comentou: nossa, eu perdi 46 dias. Esses 46 dias ele se refere porque ele percorreu vários profissionais em busca de uma solução e ninguém conseguia resolver o problema dele. Até muito pelo contrário, a lesão, em vez dela melhorar, ela acabou, regredindo mais ainda, ela piorou. Então ele sempre fala sobre isso, o tempo que ele perdeu.
E eu sempre conto para ele, começa a contar o tempo que você está ganhando, né? O quanto você está evoluindo e logo vai acontecer a cicatrização. Então, essa é a situação. Eles procuram outros profissionais porque eles não conhecem o serviço especializado em tratamento de feridas. E quando eles encontram, eles conseguem perceber a diferença gritante de como a gente consegue realizar um tratamento efetivo para a cicatrização da lesão. Aí, o que eles fazem? Aí eles procuram profissionais de outras especialidades, tentando cura com profissionais de outras áreas e depois eles vão ter que muitas vezes procurar outra solução. Por exemplo, ao invés de procurar um profissional especializado em feridas crônicas, eles acabam procurando um vascular, um cirurgião, um traumatologista, que são ótimos profissionais, mas não se especializaram em cicatrização. Na verdade, eles não têm um conhecimento específico sobre o tratamento de feridas complexas. Um tratamento de úlcera venosa, por exemplo, é focado na cicatrização com o menor tempo possível e tem vários fatores que concorrem para essa cicatrização ser efetiva, para que chegue ao resultado desejado. O atendimento daquela pessoa é voltado para essa cicatrização específica, que a gente chama de evoluir o tratamento. Enquanto isso, o vascular é mais focado em quê? Ele é mais focado em cuidar dos problemas dos vasos sanguíneos. Claro que no tratamento muitas vezes será necessário a parte do médico vascular, principalmente na avaliação inicial quando se trata de lesões vasculares. Ele será imprescindível para uma evolução da cicatrização em alguns casos, mas não é a especialidade dele, o tratamento da ferida em si. Por isso, muitas vezes a cicatrização demora para evoluir. E é dessa forma que as pessoas com feridas procuram os profissionais hoje. Eles procuram de forma diferente daquela demanda que eles realmente precisam. E o que acaba ocorrendo é que eles atrasam ou regridem na cicatrização por isso, porque eles têm a necessidade, mas nem mesmo sabem como buscar. Porque, como eu te falei, eles não acreditam que tem esses profissionais específicos no mercado. E sabendo disso, o que acontece? Você começa a despertar para uma nova oportunidade, mas somente saber que essa oportunidade existe não é suficiente para você aproveitar essa oportunidade de verdade. Eu quero que você conheça o caso de uma aluna da segunda turma, a Bridiele. Ela começou nessa nova área sem saber absolutamente nada, mas ela estava sempre ali, se esforçando para aprender, para resolver as demandas que chegavam para ela do cliente inicial que ela teve. E a cada semana que passava, ela ia ganhando mais e mais experiência, aprendendo como fazer a anamnese, como usar o conhecimento técnico para apresentar soluções para o seu cliente. Chegando ao ponto que ela estava tão segura e se lançou no mercado trazendo novos desafios. E isso nos enche de orgulho, porque nós mesmas treinamos ela para ser uma expert no tratamento de feridas. A gente sabe que quando a gente está treinando alguém, essa pessoa ela vai ser muito valiosa para o mercado, não exclusivamente para um cliente, mas para uma comunidade inteira. Além da Bridiele, tem a Juliana, que é da primeira turma de maio de 2020 e ela está tão bem, com tanta experiência, que eu pedi para ela gravar uma live comigo na semana passada, mostrando os casos dela. E vocês terão acesso a esse material essa semana. Está sensacional os casos clínicos que ela apresentou. E hoje, com certeza, ela está como uma profissional muito requisitada na sua cidade. Eu admiro muito essa trajetória dela, porque ela se mantém uma pessoa que busca soluções que irão impactar vidas. E ela conseguiu realizar o seu sonho de montar um ambulatório de curativos especiais no município dela. Por isso que eu te digo que saber da oportunidade dessa nova classe não é o suficiente. Assim como fez a Juliana, é essencial você saber usar a porta de entrada exata para você saber se posicionar nesse mercado. O resultado é que usando a porta de entrada exata, ela te permite ganhar no mesmo período de tempo até 3 vezes mais do que usando a porta antiga e de uma forma muito mais rápida e efetiva. Agora você já sabe duas coisas. Você já sabe que existe uma demanda realmente enorme por enfermeiros dessa nova área e você também já sabe que existe uma estratégia inteligente para você entrar mais cedo e se posicionar com mais confiança nesse mercado, que é a porta de entrada para o tratamento de feridas. Mas talvez o mais importante de tudo isso seja o fato de esta ser uma área inclusiva,
porque independente das suas habilidades atuais na área de tratamento de feridas, você com certeza vai conseguir se encaixar, se é o que você gosta de fazer. Porque é sempre importante a gente trabalhar se sentindo bem, se sentindo feliz. Você produz muito mais, você tem mais vontade de aprender, você se alegra trabalhando e é claro que você vai ganhar muito mais dinheiro. E na próxima aula eu vou te mostrar como que você vai seguir esse caminho. Você vai descobrir que pode começar sem mudanças radicais na sua rotina. Eu vou te mostrar o caminho que alunas percorreram para começar e como você também poderá usar essa mesma porta de entrada para se estabelecer e posicionar em um mercado que está pedindo socorro por novos profissionais. Na aula 2, nós também vamos ver as crenças e mitos que impedem enfermeiros de enxergarem essa porta de entrada. As mesmas que impediam a nós e os nossos alunos de dar o primeiro passo. Enquanto isso, deixe o seu comentário aqui abaixo me falando o que você achou dessa aula e deixe a sua dúvida que eu vou tentar responder. E se você conhece algum enfermeiro ou enfermeira, compartilha com essa pessoa, porque ela pode se beneficiar com esse conteúdo. Você pode me marcar também nos stories, @cuidandoferidas, e eu vou ficar bem feliz de ver a sua participação. Bom, por hoje é isso. Um abraço e que Deus abençoe você. Nos vemos na próxima aula, quarta-feira, às 19 horas.